bem, nós vamos falar hoje sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade. O Piauí é o terceiro maior produtor de energia eólica e solar no ranking nacional. Nós acabamos de perder para Minas Gerais, que agora é detentora no ranking de tamanho da maior usina solar do Brasil. Nós aqui do Piauí éramos o primeiro em termos de tamanho de usina solar e agora é Minas Gerais. Mas o Piauí, nesse ranking de maior produtor de energia eólica e solar, continua numa posição super importante. A gente vai falar quais são os modelos que nós temos aqui que servem de modelo para o Brasil e de que fonte, quando se trata de prototipagem, de soluções, de referência, que a gente está bebendo, na verdade. Você sabe que a questão ambiental, todas as questões ambientais, são as mais importantes do mundo hoje, porque dessas condições sustentáveis, do que a gente vai fazer com o meio ambiente, depende a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a economia dos continentes, independente da renda per capita, independente de tudo que se trata de economia nesses lugares, e que depende também a nossa sobrevivência aqui dentro do planeta Terra. Então, você escuta muito falar sobre isso, você telespectador e internauta, e está na hora da gente dar atenção, porque a gente mora nessa casa chamada Terra e a gente precisa estar atento a isso. E é tão importante que, por exemplo, na cúpula do clima, na África, teve uma declaração super importante de Nairobi, que mostra que os países ricos precisam desbloquear os seus recursos que impedem a transição da energia, da transição energética justa nesses continentes. E financiamento é um dos principais problemas hoje que dividem as nações ricas e pobres quando se trata de energias limpas, de sustentabilidade ambiental, entre outros assuntos. Nós vamos conversar com a autoridade, como eu mencionei ainda há pouco na abertura do programa, que é o professor Marcos Lira, coordenador do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí. Ele é doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFP, mestre em Ciências Físicas Aplicadas pela Universidade Estadual do Ceará, tem graduação em Engenharia Elétrica pela Federal do Ceará, em licenciatura plena em Física, é uma autoridade no assunto e é docente, professor do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Piauí. E tem várias áreas de atuação dentro dessas pós-graduações de mestrado, de doutorado, em que ele transita, o que o tornou uma autoridade no assunto. Professor, bem-vindo ao nosso programa, muito obrigada por dividir os seus saberes com a gente, o seu tempo. Quando a gente vê o Piauí dentro dessa trend do mundo, de se movimentar, falando de hidrogênio verde, de energias limpas, que não é só o Piauí, mas é o Brasil e o mundo, a gente fica pensando que nós nos tornamos uma referência, porque essa referência de terceiro maior produtor de energia eólica e solar no ranking nacional, ela não se constrói de um dia para a noite. A gente já estava traçando essa rodovia, digamos assim, ambiental, quando tudo isso veio à tona, principalmente na pauta do nosso Estado, enquanto política pública, enquanto investimento público em relação a isso. Eu queria que o senhor contextualizasse para a gente em que página o Estado do Piauí está hoje quando se trata de energias limpas e sustentáveis, que são coisas que nós precisamos perceber além da leitura e da visualização desse ranking. Bem-vindo ao nosso programa. Perfeito, Maia. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui hoje debatendo essa importante temática das energias renováveis, da sustentabilidade. Contextualizando um pouquinho, é importante que a gente volte lá em 2000, quando a gente teve a grande crise energética, do apagão, do racionamento de energia. Inesquecível. Inesquecível. Naquele momento, a nossa matriz elétrica era toda baseada em hidrelétrica. E naquele momento, os planejadores perceberam, não dá para a gente sobreviver só em função das hidrelétricas. Precisamos pensar uma diversidade da matriz elétrica brasileira. E ali começamos a investir inicialmente em energia eólica e posteriormente em energia solar. Claro, a gente teve programas importantes, como o PROINFA, que foi um programa de incentivo às fontes alternativas de energias do governo brasileiro. E aí começa pelo Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, com a energia eólica. E agora, 2010, 2012, a gente experimenta essa crescente na área de energia solar. É importante destacar por que o Piauí se coloca nesse cenário que alçou o Piauí a condição de terceiro maior produtor de energia, tanto eólica quanto solar. O Piauí reúne as condições climáticas extremamente favoráveis.
Primeiro, sol, parece que a gente tem um sol para cada um, né? Tá na letra... Não, nós temos, não parece não. Está na letra do hino. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. Então, Maia, o nosso índice de radiação solar, para você ter uma ideia, o nosso menor índice de radiação solar ao longo do ano, ele supera todos os índices da Alemanha, por exemplo, que é o país que mais pesquisa nessa área de energia solar e é um país pioneiro. Tinha que ter uma vantagem, né? Tinha que ter uma vantagem. Então, eu costumo dizer que o sol que castiga é o mesmo sol que gera vida. A gente vai falar disso posteriormente nos projetos de sustentabilidade que nós trabalhamos. E a energia eólica não é diferente. A energia eólica, a gente tem as condições naturais de velocidade e direção de vento, e aí muita gente pergunta, no início, as usinas eólicas ficavam muito no litoral. Por que a gente avançou para o interior? Hoje a gente tem mais parques eólicos no Piauí, no interior do estado, na região de Paulistana, Caldeirão Grande do Piauí, Padre Marcos Simões, do que no litoral. E aí você pergunta, não, Marcos, o que favoreceu? Porque até então era só litoral. Por que entramos para o interior? Porque a energia eólica ela se dá muito bem em regiões de altitude. A velocidade do vento ela é proporcional à altitude. Então, quanto maior a altitude, maior é o valor da velocidade do vento e, consequentemente, quanto maior o valor da velocidade do vento, mais energia eu vou gerar. Mais é produzido. Daí a importância daquela região do Piauí, sobretudo a Chapada do Araripe, a porção piauiense, a região de Paulistana está a 750 metros acima do nível do mar. Então, é uma área extremamente favorável para esse aproveitamento. E, é claro, a aposta das empresas e as políticas de receber essas empresas no Piauí também foram muito favoráveis. A própria criação de uma secretaria específica para cuidar dessa área favoreceu. Então, a chegada aqui dos empreendimentos, tanto de energia eólica quanto de energia solar, é uma resposta também às nossas condições climáticas. Eu vou além. Além de condição climática, além de condição natural, a gente precisa ter as condições técnicas. O Piauí é favorável para você colocar uma usina em qualquer lugar do Piauí, mas eu preciso saber se naquele setor eu vou ter uma linha de transmissão para escoar essa energia, né? Sim. Então, eu preciso ter as condições climáticas, as condições naturais, mas também as condições técnicas, porque não adianta nada eu gerar energia e não ter para onde escoar essa energia. Por isso que Nairobi emitiu uma nota pública global dizendo que os países ricos precisam desbloquear os recursos que impedem essa transição energética justa. Claro que eles estavam falando da África, mas quando a gente olha que tem toda uma mobilização global, em escala global em relação a isso, o próprio Brasil vai sediar a COP 30, né? Em 2025, em Belém. Isso. Então, assim, a gente tem agora uma COP 28, que vai ser em Dubai, agora 30 de novembro, né, nos Emirados Árabes Unidos. Então, isso tudo está na pauta e, ao mesmo tempo que é vitrine para quem busca captação de investimento, é também uma oportunidade de dizer, sabemos o que precisamos fazer, o que é urgente, mas como vamos fazer? Porque é uma estrutura cara, não, professor? Cara, e essa é uma contrapartida dos países mais que já se consolidaram energeticamente falando e economicamente falando, como, por exemplo, Alemanha, Dinamarca. Dinamarca é o maior produtor de energia eólica no mar. Alemanha, Espanha, esses países que se consolidaram, uma contrapartida e uma contribuição com o processo de descarbonização. Por isso aqui tem também uma ideia do crédito de carbono, que aí dá uma outra pauta para a gente conversar aí posteriormente. Mas é um investimento que, de fato, ele não é barato e a gente precisa de políticas públicas de incentivo. O crédito de carbono, só fazendo um parêntese, ele não faz mais muito sentido. Porque antes eu lembro que eles eram vendidos na Bolsa. Eu lembro do primeiro leilão de tudo lançado na Bolsa de Nova York. Exatamente. E aí não faz sentido, porque a gente não está falando só eu não poluo e eu te vendo a minha capacidade de poluir. A gente está falando do planeta. Que está tudo conectado. Que está tudo conectado, né? Exatamente. Só fazendo esse parêntese em relação ao crédito de carbono, que eu sei que tem um outro contexto. Sim, perfeito. Então, essa contrapartida do ponto de vista de políticas públicas é extremamente importante. E não é só essa política pública macro de atrair as grandes empresas, mas é uma política pública de levar também aquela pessoa que mora lá na zona rural. Maia, nós temos ainda 14 mil pessoas no Piauí que não têm acesso à energia elétrica. Uau. Então, você imagina, a gente vê hoje a energia elétrica como uma possibilidade de você melhorar a condição de vida das pessoas. Se a gente olhar, dias atrás, o apagão que a gente teve, imagina, a gente ficou 2, 3 horas sem energia, foi um caos. Foi um caos. Agora você imagina a pessoa que mora numa zona rural sem energia,
ela não tem tempo condições de conservar um alimento, um medicamento, de fazer um trabalho noturno porque não tem iluminação. A maioria dessas pessoas está em que região, dessas 14 mil pessoas? A parte delas ali no entorno do município de Paulistana. Em 2016, 2017, a gente desenvolveu um trabalho de doutorado lá e identificamos uma comunidade chamada Roça de Baixo. E eu lembro que eu perguntei para uma senhora daquela comunidade o que ela mais sentia falta por não ter acesso à energia elétrica. Ela me respondeu no alto dos seus 70 anos. Meu filho, o que eu mais sinto falta é não poder conservar um alimento de um dia para o outro. Então, aquilo que para a gente é muito trivial, para aquelas pessoas, assim, faz toda a diferença. E é o básico, a gente defende, inclusive, que a energia faça parte do pacote dos direitos fundamentais. É fazer primeiro as primeiras coisas. Sim. Isso, né? E aí, quando eu fico olhando, por isso que eu fiz questão de trazer você aqui, que é uma autoridade, porque a gente está vendo muita visibilidade, né? Esse é um tema que virou midiático exatamente por causa da movimentação assertiva e bem-vinda do próprio governo do Estado, no sentido de captar recursos, empresas e interesse, porque a gente estava nesse mapa, como você bem explicou, conquistando esse ranking de terceiro lugar de maior produtor de energia eólica e solar no ranking nacional. Mas o que a gente tem para conquistar, considerando as nossas condições climáticas e ambientais, isso aqui é nada, né, professor? Nada. O Piauí tem tudo, mas tudo mesmo, para se consolidar como líder nacional na geração de energia eólica e na geração de energia solar. É importante que a gente diga, Mike, que são fontes que devem ser incentivadas. Claro, toda fonte de energia tem um impacto ambiental, numa maior ou numa menor escala. Agora, quando a gente olha o impacto ambiental de uma energia solar, uma energia eólica, ele é mínimo quando a gente compara com uma termoelétrica ou com uma hidrelétrica. Então, são fontes que precisam ser incentivadas. Às vezes as pessoas perguntam assim, Marcos, você acredita que energia eólica e energia solar vai substituir a hidrelétrica? Aí eu respondo que no primeiro momento não, porque sol e vento é um negócio difícil da gente prever. Você está aqui agora com uma insolação aí extremamente elevada e passa uma nuvem, cadê a tua geração? É como comparar o carro, que tipo, o híbrido, aí o elétrico, aí você olha para a indústria, olha para todos os movimentos, quando você olha para os dados, que você aplica um mínimo de predição, você diz, não, talvez não seja agora, para todos. Para todos, então esse cenário tem que ser analisado com bastante cautela. Quando a gente está discutindo qualidade do transporte público, por exemplo. Nossa. Né? Então, assim, vamos lá. Aí tem alguns conceitos, por exemplo, o uso da energia eólica dentro do mar. Qual é a diferença disso, para a gente entender? Muito bacana a sua pergunta. A Dinamarca hoje é o país que mais produz esse tipo de energia eólica, principalmente porque eles têm uma região muito limitada de terra. E também porque eles têm muito dinheiro. Também, tem muita grana. É muito mais caro do que você colocar uma usina em terra. Agora, qual é a grande vantagem? A usina eólica dentro do mar, no mar, o vento é em média 1 metro por segundo mais rápido. Ou seja, eu vou gerar mais energia no mar. E quando os caras vão instalar uma usina dessa dentro do mar, eles não vão para brincadeira, não. Enquanto no solo você coloca ali 50, 80, 100 torres eólicas, no mar você coloca 300, 400 torres. E por que o Piauí começa, quando eu digo começa mesmo, é de uns 2 anos para cá, começou a se fazer um estudo do potencial eólico em alto mar no Brasil, e os 3 estados que se mostraram mais favoráveis para esse tipo de aproveitamento foram, nessa ordem, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Então, o Piauí está no circuito, está no radar, por exemplo, desse tipo de geração. Qual é a grande vantagem? Você não tem a necessidade, por exemplo, de desapropriar terras, mas você tem um conflito, por exemplo, com a vida marinha ali. Então, precisa ser feito um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ambiental muito bem consolidado. E, é claro, falta ainda uma regulação nacional. Nós não temos uma regulação nacional, nós temos um marco referencial da energia eólica offshore. Quem tem puxado essa discussão é a Petrobras agora, porque eles estão também numa política de transição energética, deixando de lado um pouco as energias não renováveis para a transição energética. Por causa dos colapsos, né? Eles tiveram que dos colapsos. E a Petrobras, ela pode usar a infraestrutura das plataformas que ele já tem para montar essa estrutura de energia eólica em alto mar. Então, estava acompanhando dias atrás que teve um relatório que coloca exatamente o Piauí nesse circuito de grande potencial da energia eólica em alto mar. Eu acho que não sei qual é a perspectiva do ponto de vista governamental. Lembrei do pré-sal, professor. Não, e eles têm essa experiência de prospectar, sim, né? Então, eles reúnem essas condições. Porque tem plataformas, né? As plataformas foram é muita grana muita, que já foi investido nisso.
É muita Entendeu? grana e é usar uma estrutura que já existe. Eu não sei até que ponto, por exemplo, o governo do estado do Piauí está disposto a investir nesse segmento, porque talvez a justificativa seja, não, nosso litoral é curto, são 66 quilômetros, Sim. para a gente não vai ficar muito bacana, melhor envolver aqui em Porto. Talvez a energia solar em superfícies flutuantes? Queria que você É, falasse disso, porque essa é ótimo. uma área que você domina, né? Sim, estamos num projeto financiado pela Chesf, que nós estamos trabalhando nesse projeto. Esse projeto, no Brasil, a gente tem um projeto pioneiro, que é uma usina solar flutuante lá em Sobradinho, usina hidrelétrica de Sobradinho, da Chesf. Antes da pandemia, a Chesf lançou um edital dizendo assim, nós queremos construir no Piauí uma usina semelhante, lá na usina hidrelétrica de Boa Esperança, em Guadalupe. Abriram uma chamada pública e nós vencemos essa chamada. Um grupo de pesquisadores da UFP e da UFC, no Ceará, nós vencemos, então, nos próximos 3 anos, nós temos um projeto de pesquisa e desenvolvimento que se caracteriza por montar na superfície do Rio Parnaíba, no leito do Rio Parnaíba, ali no entorno da usina hidrelétrica de Boa Esperança, 4.000 placas de energia solar flutuando, para ter uma geração compartilhada com a hidrelétrica, uma geração híbrida. Então, você vai cobrir parcialmente um determinado percentual daquele reservatório e gerar energia localmente e injetar na rede de energia. E, paralelo a isso, a ideia é trabalhar com os moradores da região, os moradores que convivem na região ali, a discussão do ponto de vista da agricultura familiar, que tem uma relação também com a energia, dos pescadores que fazem uso do Rio Parnaíba, e a ideia da Chesf é tornar Boa Esperança um polo de visitação turística também, assim como é Itaipu. Então, vai ser a maior usina flutuante, a maior usina solar flutuante do Brasil, vai ser aqui em Boa Esperança. E a gente não pode perder para nenhum outro estado, como perdeu para Minas. Não podemos perder, mas eu costumo dizer o seguinte, depois da chegada da energia elétrica no Piauí, depois da chegada dessas grandes usinas solar e eólica, essa usina flutuante vai ser um marco referencial na história da energia aqui no Piauí. Literalmente um divisor de Talvez águas. até com mais futuro, digamos assim, não que a outra não tenha, considerando essa eólica em alto mar, né? Que a gente falou do custo e a gente falou do tamanho do nosso litoral, né? Sim, sim. E as placas flutuantes, você pode colocar ela para flutuar num rio, mas também pode colocar num açude, num lago, precisa de uma superfície. E olha uma das grandes vantagens. A placa de energia solar, ela perde a capacidade de geração com o aumento da temperatura. Muita gente diz assim, não, Piauí é favorável porque tem temperatura elevada. E esse não é o aspecto mais importante. Quanto maior a temperatura, a partir dos 40, 41 graus, eu perco a capacidade de geração. Mas nós temos um indicador que é extremamente importante, que é a radiação solar. Isso também nós temos. Então, quando você coloca no leito de um rio, a própria umidade, a proximidade com a água vai meio que limpando. Ela equilibra, né? E vai equilibrando e vai limpando essa Pois eu achava superfície. que quanto mais o sol era de rachar, Não, mais energia produzia solar. tem muita gente que acha, mas a partir de determinado valor de temperatura, começa a ter um decréscimo Tanto na que geração. quando você eu tenho energia solar, e quando eu vou olhar a produção, o que foi consumido, eu estava vendo uma diferença que eu falei, gente, exatamente agora no BR-Obró, o que tem gerado de energia, né, a placa tem gerado de energia, não é compatível com o que estava gerando antes. Então, essa é a explicação? Bem maior do que o que estava previsto, né? Sim. É porque atrelada à temperatura tem uma radiação solar. E é a importância de se limpar essas placas, porque quando você tem a placa muito suja, e esse período agora da estação seca, a gente tem muitas queimadas e essas cinzas vão se depositando nas Sim. placas. Isso interfere também na geração dessa sujeira. Então, mais um fator positivo de ficar na água é que a água meio que vai fazendo essa limpeza natural. E é a empresa que instalou que tem que fazer essa limpeza. Tá? Gente, não vão passar um pano molhado, né? Subir. Não é? Como é que limpa esse negócio? Não, aí tem que chamar uma empresa Pois é. especializada, desligar. É bom a tudo gente direitinho. dizer, porque senão as pessoas vão dizer, opa, o professor disse lá, falando nisso da Rede Meio Norte, com a Maia Veloso, que tinha que limpar. Não dá para ser como a gente água as tem plantas, né? Com a cinza, que mangueira. não vá botar um jato d'água em cima da sua placa de energia solar, não. E a importância das energias renováveis, professor, para a questão da obtenção e da produção de hidrogênio verde. Porque, vamos explicar o que é o hidrogênio verde? Vamos traduzir isso, porque a gente tem visto muito sobre isso. E é importante você, que é da área, que é uma autoridade, nos fazer entender qual é a importância dessa energia renovável para esse hidrogênio verde e no que isso resulta. Perfeito. O hidrogênio, ele é obtido a partir da decomposição da molécula de água, num processo chamado eletrólise. Então, você separa essa molécula em hidrogênio e o H2O. Você separa hidrogênio e oxigênio. Então, você consegue isolar esse hidrogênio
Só que você tem vários tipos de hidrogênio. Então, você tem o hidrogênio azul, você tem o hidrogênio cinza, e o hidrogênio verde recebe esse nome por quê? Porque a obtenção dele, essa energia que foi utilizada para separar a molécula de água e isolar o hidrogênio, essa energia vem de fontes renováveis. Daí o nome hidrogênio verde. Então, se ela veio, por exemplo, de uma termoelétrica, para separar, não, jamais será hidrogênio verde. Se ela veio, por exemplo, de uma usina nuclear, para gerar essa energia e separar, jamais vai ser chamada... Só se for renovável, energia limpa. Limpa. E é por isso que o Piauí se coloca também nesse cenário, por conta das nossas condições. Então, uma planta piloto de hidrogênio verde, ela precisa ficar próxima também de uma usina solar ou de uma usina eólica, para eu garantir que, de fato, esse hidrogênio ele foi obtido a partir de uma energia limpa e energeticamente sustentável. Gente, o governo do estado, as escolas e as faculdades têm que fazer uma cartilha com essa explicação sua, para as pessoas entenderem. Por exemplo, e o azul vem de onde? O azul, ele é O hidrogênio azul. O azul, ele vem de uma obtenção natural, mas ele tem um grau de impurezas bem menor, mas não chega a ser gerado a partir das energias renováveis. Então, é o hidrogênio que tem uma baixíssima grau de poluição, mas ainda assim não foi a partir de energias renováveis. Vamos dizer assim, é o passo... Intermediário. O intermediário, é o anterior ao hidrogênio verde. O cinza, como o próprio nome diz... O cinza, esse é obtido da pior forma possível. Esse cinza é o que ainda é predominante. É o predominante. E as pessoas, às vezes... No mundo. No mundo. E as pessoas perguntam assim, mas eu vou produzir hidrogênio verde para quê? Onde é que eu vou usar esse hidrogênio verde? O hidrogênio verde ele pode ser utilizado para várias aplicações, dentre elas, a mobilidade urbana. Eu posso abastecer o meu veículo, estou falando de um futuro não muito próximo, estou falando daqui 10, 15 anos, abastecer o meu veículo... Um pós-emergente. Sim, com hidrogênio verde. Eu posso usar, por exemplo, na navegação. Eu posso utilizar para alimentar as minhas máquinas na minha indústria. Então, eu posso montar uma célula de hidrogênio verde para eu levar esse pacote, essa célula, essa bateria de hidrogênio verde, para onde eu quiser, como eu carrego hoje uma bateria, um carregador de celular, eu consigo fazer uma recarga ali a partir do meu bancozinho de energia. Então, o hidrogênio verde ele tem essas várias possibilidades. E é uma fonte que seguramente o Brasil se coloca na liderança com muita força e o Piauí, consequentemente, se destaca com muita força nesse segmento. E caríssimo hoje, né? Caríssimo, é caro para obter, tem um aspecto importante que é o aspecto da segurança, que já é um aspecto conhecido. O hidrogênio, Maia, ele é inodoro. Então, no ambiente, se por algum caso fortuito a gente tiver um vazamento de hidrogênio, as pessoas morrem que nem sentem, porque ele não tem cheiro, você não consegue perceber. Agora, felizmente, esse aspecto da segurança é um aspecto que é levado muito a sério e é uma tecnologia conhecida. Então, às vezes, as pessoas ficam com receio, mas quanto a isso não há preocupação. Já aconteceu algum episódio que você lembra de... No Brasil, não. A gente teve algumas situações na Europa de explosões de ambientes, porque ele é muito inflamável. E quando ele é armazenado, como é um gás, ele precisa ser armazenado para ser transportado em altíssima pressão. Então, você imagina um negócio desse em altíssima pressão explodindo. Mas essa é uma tecnologia completamente dominada, tanto de armazenamento, quanto em termos de segurança. Qual vai ser o cronograma dessa década no Piauí, no Brasil e no mundo, professor? Jogue suas cartas Vamos de lá, apostas. Vamos lá. Dentro da sua autoridade, da sua expertise. Vamos lá. Eu vou apostar. Quanto tempo eu já estou de entrevista? Porque essa entrevista é ótima, gente. Checa para mim quanto tempo eu já estou. Vamos de Piauí. De Piauí eu aposto muito. Eu aposto muito no hidrogênio verde. Quando o governador fala, os olhos dele brilham, né, de hidrogênio verde. Enquanto universidade, nós temos grupos de pesquisa prontos para, no determinado momento que formos demandados, nós também entrarmos em ação, que as universidades têm um papel extremamente importante. Então, Piauí, eu destacaria hidrogênio verde, geração de energia solar em superfícies flutuantes, que aí você não tem um problema com a questão da terra, por exemplo, com a desapropriação. Então, leito de rios, de lagos, de açudes. Eu faria uma aposta, não imediatamente, para a energia eólica offshore, no Piauí, mas isso não é já não. Eu acho que primeiro o Piauí vai ter que ver que deu certo no Ceará e no Rio Grande do Norte, quando ele vê assim, ei, deu certo no Rio Grande do Norte. Talvez um exercício de predição para o Piauí, né? Mas eu entendo essa cautela do governador, que está muito na vibe do hidrogênio verde. Os investimentos têm sido nessa vibe do hidrogênio verde. A nível de Brasil, fora o hidrogênio verde, eu vejo uma perspectiva, aí sim, muito forte com a energia eólica offshore, sobretudo Rio Grande do Norte, Ceará e Rio Grande do Sul. Aproveitando essa infraestrutura da Petrobras.
com as suas plataformas que já estão dentro do mar, aproveitando essa estrutura para a geração de energia eólica offshore. E nesse segmento, a Petrobras vai ser líder nesse mercado. Isso aí eu afirmo sem medo de errar. Aí é que vai ser caro, porque tudo com a Petrobras fica um absurdo. Fica mais caro, né? Eu te digo sem medo de errar, a Petrobras é que vai liderar essa transição energética, né? Falando de energia eólica offshore, deve ser Petrobras. E aí, mobilidade elétrica, que é outra coisa que tem tudo a ver com sustentabilidade, que é quando eu vou começar a deixar de lado os veículos a combustão, a gasolina, para fazer essa transição da mobilidade elétrica. E a gente acredita que até 2050, quase que 90% dos carros já vão estar circulando à base de energia elétrica. Temos infraestrutura para isso? Hoje não, mas precisamos nos preparar. Porque os motores precisam ser adaptados, né? Adaptados e precisam ser mais eficientes. Sim, porque não estão sendo. Se eu lhe perguntar hoje, você consegue chegar no seu condomínio hoje com um carro elétrico, você vai ter uma tomada para abastecer, para carregar ele na sua garagem? Acho que 90% das pessoas que moram em condomínio não tem essa tomada na garagem. Então, a gente precisa passar por um processo de preparação também e de infraestrutura. É interessante porque, assim, quando a gente fala do Piauí, que a gente fala que é o terceiro, a gente não mencionou que quem está à frente é o Rio Grande do Norte e a Bahia, né? Primeiro e segundo lugar, né? Rio Grande do Norte primeiro, Bahia em segundo lugar. E todos no Nordeste. Todos no Nordeste. Todos no Nordeste, porque a gente tem essas condições favoráveis aqui no Nordeste. A gente tem... Aí eu não era muito bom de geografia, não, mas eu aprendi essa parte. Nós temos os ventos alísios, que chegam na costa do Nordeste em condições extremamente favoráveis e com qualidade, Maia, porque não adianta eu ter um vento que está o tempo todo mudando de direção. Um local que tem um vento todo mudando de direção, ele não é interessante para se colocar uma usina eólica. E no Nordeste, a gente tem ventos que são constantes e que não oscilam muito em termos de direção. Eu não preciso ficar movimentando as hélices do meu gerador eólico. Então, o Nordeste é fantástico. O Nordeste... Agora, no mês de agosto, setembro e outubro, a gente vai acompanhar nos noticiários que vai estar batendo recordes atrás de recordes em termos de geração de energia eólica, exportando essa energia para Sul e Sudeste. É tanta energia que o Nordeste não tem como consumir tudo. É incrível, né? É uma combinação muito favorável de recursos naturais, eu acho que investimentos estratégicos, políticas eficientes, né, que impulsionam, na verdade, não só o Piauí, mas o Nordeste, a se tornarem líderes, né? Porque, assim, se o Piauí está impulsionando o Sul, e o pessoal ainda fala mal do Nordeste, cuidado que a gente deixa vocês no escuro. Sem energia. É brincadeira, gente. A gente tem que ter para todos, né? A gente não pode julgar uma região, uma cidade, uma pessoa, o que quer que seja, em detrimento de um, né? A gente tem que pensar no coletivo, e a maioria é do bem, e a maioria precisa. Então, o Brasil é o Brasil. E eu vou aproveitar a palavra que você usou, que para mim é chave, essa combinação, essa sinergia das condições naturais. Olha uma coisa interessante que a gente tem no Nordeste. No período de chuva, que vai mais ou menos final de dezembro até abril, é o período que eu tenho o menor índice de radiação solar. Então, eu tenho uma baixa geração de energia solar. Mas o reservatório da hidrelétrica está beleza, que está chovendo. Sim. Aí, na estação seca, a partir de julho, onde eu não tenho chuva, aí eu tenho uma radiação solar lá em cima. Então, são duas energias que se complementam entre si ao longo do ano. Como a natureza é fantástica nesse sentido, né? Como você, sim, fantástica. É exuberante, né? Deus é perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa. A gente falou aqui de vários tipos de energia, a gente falou das trends, da tendência. Você deu um diagnóstico muito preditivo em relação ao Piauí, ao Brasil e ao mundo. E a gente está sendo assistido por um internauta, um telespectador, que é um empresário ou que é um dono de casa, uma dona de casa que paga uma energia alta, que a energia está um absurdo. Quem não fez nada ainda, o que poderia fazer? O que você recomenda? Porque, assim, teve um boom da energia solar, então todo mundo com placa solar. Teve um boom, as empresas se instalaram, e até eu acho que ficou mais caro agora, ou não? Tá. Ficou, depois do marco legal da energia solar. Pois é, isso que eu ia falar, que eu acho que o Brasil, ele atropela o desenvolvimento. Como é que cria um marco de energia solar para tarifar aquilo que estava... Quando a gente descobre uma forma de respirar em escala coletiva, gigante, aí vem o próprio Brasil que estimula isso, vem e vai lá e fecha tudo. Né? Isso foi um grande lobby das concessionárias de energia, meio que para brecar essa expansão de energia solar. Isso é um lobby louquíssimo, entendeu?
um tráfico de influência que mostra a qualidade dos nossos políticos. Mas a gente fica muito triste com esse Ou a tipo não de qualidade, situação. né? Mas ainda assim, para responder a sua pergunta, que dicas que a gente pode dar para essas pode? pessoas, né? Eu faço o que então? Porque quem botou que estava mais barato, sei o quê. Aí taxou, ficou mais caro. Mas com todas essas tendências, o que você recomenda para empresas e para pessoas físicas, residências? Mas, tanto para a empresa quanto para pessoas físicas, a energia solar ainda é uma opção mais viável quando a gente olha o cenário do custo da energia. Por quê? O custo da energia, a tarifa, a tendência é só aumentar. A gente teve um aumento agora recente, acho que hoje, inclusive, estava tendo umas discussões na Assembleia, uma sessão pública discutindo esses aumentos. Então, é uma certeza que a gente tem, vai só aumentar. Quando você investe num dispositivo, num sistema de energia solar, mesmo com esse aumento que teve a partir da Lei 14.300, a gente ainda olha ela como uma grande viabilidade. Porque o tempo de retorno do teu investimento é de 3 anos e meio, 4 anos. Então, estou dizendo o quê? O que eu investi em termos financeiros, eu vou recuperar em 3 anos e meio, 4 anos. Vou recuperar como? Deixando de pagar para a concessionária aquele valor mensal. Para um sistema que vai durar 20, 25 anos. Então, eu diria que não tem investimento no mercado financeiro melhor do que esse, não, quando a gente olha o que a gente vai ganhar a longo prazo. Para as empresas, tem outra opção que é o mercado livre de energia. Não chegou ainda para nós mortais, consumidores residenciais, mas hoje as empresas já podem dizer assim, não, hoje eu não quero mais comprar. Uma empresa do Piauí pode fazer isso. Eu não quero mais comprar da Equatorial Piauí, não. Eu quero comprar da concessionária de Minas Gerais, que é mais barato. Isso já é possível Então, o cercadinho caiu, né? Caiu. A casa caiu do cercadinho. E já isso vai se expandir para nós, consumidores residenciais. Hoje eu não quero, esse mês eu não quero comprar. E essa competitividade, ela gera uma mudança do fluxo, né? Do preço, não tenho da dúvida. oferta. E a tendência é esse preço cair. A gente precisa criar essas condições de competitividade. Não dá para a gente ficar cativo de um único fornecedor. Incrível. Outra coisa que você traz que é super importante. Você tem tempo de dar aula, professor? O que você faz consultoria também, né? Você está no governo? Não estou no governo. Nós estamos ali no Departamento de Engenharia Elétrica. No ano passado, Porque você é uma potência, professor. Estou impressionada com a qualidade das informações. O pessoal pergunta que hora é que eu durmo, mas eu encontro tempo para dormir, né? E você é 100%, você é DA, dedicação, eu sou DE, dedicação exclusiva, exclusiva, universidade. No ano passado, nós vencemos a eleição para diretor do Centro de Tecnologia, uma eleição disputadíssima, e nós estamos há quase 2 anos à frente do Centro de Tecnologia, que reúne... Professor, eu vou voltar para a universidade só para votar em você de novo. Pois volte, eu quero... De novo, não, igual os outros eu votaram. Quero contar com seu apoio, será uma satisfação para a gente. E a gente reúne ali no CT, os 6 cursos de engenharia, mais o curso de arquitetura. Então, nós temos um público de 2.700 pessoas que transitam no CT diariamente. Então, é quase uma cidade. Você forma pessoas para atuar nesses mercados, né? Engenharia elétrica, mecânica, produção, engenharia civil, engenharia cartográfica, engenharia de materiais e arquitetura e urbanismo. E que, para esse contexto de sustentabilidade, de energias limpas, energias renováveis, é necessário ter uma mão de obra qualificada, pessoas. Né? Importante. Você acredita que tem empresas que chegam no Piauí e se dão o luxo de dizer assim, eu vou trazer todo mundo de fora porque no Piauí não encontrei ninguém qualificado para trabalhar na minha usina. Como dói isso para a gente, né? E isso nos motivou, por exemplo, a abrir a primeira especialização em energia solar do Norte e Nordeste. Formamos agora a primeira turma. Então, os meninos já estão em campo. E tem alguns projetos também que a gente desenvolve na própria universidade, que é o projeto de bombeamento no semiárido piauiense da energia solar, que é um projeto fantástico, foi premiado pela ONU em 2019. E é um projeto que leva o abastecimento de água usando energia solar naquelas comunidades que já tem o poço, aquele poço cacimbão que a gente conhece, né, no interior, mas esse poço não é abastecido com energia elétrica. Então, a gente monta uma placa para puxar essa água, jogar numa caixa d'água e ser usada ali na agricultura familiar. Então, no limite, a gente melhora a condição de vida dessas pessoas, diminui o esforço físico delas puxarem manualmente essa água, e é um projeto de extensão fantástico que a universidade faz. É necessário a gente falar sobre isso, porque assim como tem escassez de pessoas qualificadas na tecnologia, a energia verde, limpa, sustentável, ela precisa de pessoas qualificadas nessa área, né? E qualificado num nível altíssimo, porque a gente está falando de um produto global, gente. A gente está falando de algo que vai ser a sobrevivência do ser humano, porque isso impacta em tudo em relação à sustentabilidade, que dá uma outra entrevista. Dá uma outra entrevista. A gente não consegue
vislumbrar 1 hora, 2 horas sem energia elétrica. Ninguém consegue se imaginar. Hoje não dá. Não. Imagina a importância disso. Imagina a importância. Só você julgar aí o apagão que teve. Eu até hoje sofro as consequências, porque foi cancelado o programa, cancelado tudo, enfim. Professor Marcos Lira, muito obrigada pela entrevista mais uma vez, né? Aí eu estava com saudade de você e você está cada dia melhor e vai voltar mais vezes, porque eu acho que esse é um assunto que não se esgota numa entrevista, como eu mencionei. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, mas você tem prioridade, sempre que quiser, pode nos acessar, que nós estamos disponíveis aqui para colaborar. Estou lá colada no seu centro lá, porque eu sou madrinha da Dorothy. Sim, estou me tornando amiga pessoal de muitos doutores, seus professores, como o professor Ricardo Lira. Estamos desenvolvendo alguns projetos juntos, né? E eu amo essa área. Pois você está convidada para nos visitar no Centro de Tecnologia para a gente tomar aquele café. Café, e eu quero assistir uma aula sua. Ótimo. Eu fico lá no fundão, professor, não vou fazer pergunta nenhuma. Até porque como que eu vou perguntar numa aula de... Qual é a disciplina que você ministra hoje? Desenvolvimento do meio ambiente, energia solar fotovoltaica. Eu acho que dá para fazer umas perguntinhas, dá? Igual aqui, né? Não vai ser tão técnico, não. Você continua aqui com a gente, muito obrigada pela entrevista. Antes de encerrar o programa, eu queria falar para vocês 2 recados aqui, bem rápido, né? Para a gente, porque são importantes, eu acho que são informações que vocês precisam saber. Primeiro, a gente vai falar sobre o Centro de Estética Doutora Rosiane Débora, que é uma referência, né? Um destaque no tratamento facial e corporal, com cuidados exclusivos e inovadores para deixar você com uma aparência saudável, bonita em qualquer idade, que é o que a gente mais precisa. E a doutora Rosiane, ela é referência em estética, desenvolveu um método para redução de medidas com comprovação certificada, científica, e é o primeiro no Brasil com certificação internacional. Então, esse centro de estética, que leva o nome da doutora Rosiane Débora, ele tem especialistas em várias áreas, das coisas mais simples, aparentemente mais simples, porque quem tem detesta, não é nada simples, acne, clareamento de pele, limpeza profunda, hidratação, tonificação. Então, assim, são tecnologias que realmente são de ponta, como ela trouxe para cá a depilação, a laser 4D aqui no estado. A novidade do momento agora é a tecnologia HIPRO, que é um ultrassom microfocado, para nos ajudar, né, a rejuvenescer sem cortes, sem cirurgia. Gente, é Natal, né? Presente de Natal isso aqui. Resultados visíveis na primeira sessão. Então, o Centro de Estética, onde é que fica? Fica na Campos Sales 1774, no centro de Teresina. Agende a sua visita pelo WhatsApp 86-3212-3650, tá bom? Eu vou para um breve intervalo comercial e já eu volto com o nosso giro, os dados que falam. O programa não acabou. Foi só essa entrevista fantástica que abriu o nosso programa, mas eu volto em 2 minutos. Até já.